Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa de Bezerra. Mais um encontro para a gente se divertir um pouquinho e rir das nossas mazelas, já que o nosso amigo que saiu há pouco aqui nos divertiu. E o claque foi tão boa que a porta bateu na hora exata, quer dizer, até os espíritos fazem teatro e a gente está perdendo tempo na vida, né? Boa noite, eu sou Maria Isabel. É um prazer estar aqui novamente. E pensando no grande mestre que nos ensina que a escola única a ser trilhada é o amor, nós rogamos a presença amorável do Mestre Jesus e dos guias espirituais que coordenam e ordenam esta casa da Falange de Bezerra de Menezes, para iniciarmos a nossa conversa esta noite. Que assim seja. Gente, é tão fácil, né? Seja feliz hoje. Por que hoje? Por que não ontem? Por que não amanhã? O momento é agora, é sempre. E o agora é sempre agora. A felicidade, quando eu recebi esse tema, eu ia começar falando assim, como é que a gente quer ser feliz num mundo de infelicidades? Como é que nós vamos nos sentir sendo feliz, ficando feliz, sabendo das dores que nós vivemos neste planeta? Aí, aquela pergunta, o que é felicidade, eu não vou nem fazer, porque tem 450 mil conceitos. Não estou interessada nisso, estou interessada em outra coisa. Aí a gente consulta, como dizia a minha mãe e o meu pai, o amansa burro de nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que ele nos diz? A felicidade não é deste mundo, plagiando o livro de Eclesiastes, que é lá do cristianismo antigo, que diz que enquanto o homem só enxergar o mundo pelo prisma do egoísmo e vaidade, não haverá felicidade permanente, pois são baseados em conquistas efêmeras. Conceito também verificado na Instrução dos Espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20. O espírito François Nicolas Madeleine comenta que, independentemente da riqueza ou da pobreza, a felicidade não se consolida nas questões materiais, e sim no avanço moral do espírito. Barbada, né? Só que não. Olha quanta coisa tem aqui. Não haverá felicidade permanente. Por quê? Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Que é isso? Não sei. Também ando procurando. Às vezes eu acho que a prova não é aprovação, às vezes eu acho que a expiação não é também. Então, a gente está sempre nessa dificuldade de entender isso aqui. Por que ele fala que, independentemente de nós estarmos ricos ou pobres, nós não vamos conseguir a felicidade, porque ela não está aí. Segue o espírito François dizendo o seguinte: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais à felicidade. Nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Por isso que a nossa felicidade é tão efêmera, por isso que ela é tão fugaz. Hoje eu estou feliz. Aconteceu alguma coisa? Nossa! Vamos pegar o que a gente gosta aqui, futebol. O time ganhou, a gente está nas nuvens. O time perdeu, a gente está no inferno. Não é assim? A gente está sempre de um lado do outro. A população, a humanidade, de modo geral, a gente é todo mundo meio bipolar, né? Ou a gente está muito bem, ou a gente está muito mal. Achar o caminho do meio é o mais difícil. Ter a consciência de quem se é. Como eu sou, como eu reajo.
Qual é a emoção neste momento que eu estou sentindo? É raiva? É ódio? É amor? É tantas outras? Aí, seguindo, não devemos esquecer que estamos em um mundo inferior. Tem gente que não gosta quando a gente chama a Terra de um mundo inferior. Mas a doutrina dos espíritos, há muito tempo, Chico Xavier especificamente, nos mostra o que é nascer no planeta Terra. Voltamos nós, ou é prova ou é expiação. Ninguém está aqui de graça. Ninguém está aqui porque, o espírito iluminado. Há controvérsias. Para quem não conhece a história do nosso patrono e benfeitor, que é o próprio Bezerra, gente, o passado do Bezerra é assustador enquanto espírito. E, no entanto, olha a obra que ele fez. Nos acolhe, sem julgamento, enquanto Bezerra, né, que a gente conhece, nascido no Brasil e médico, ele foi o que mais sofreu nessa história toda. Porque assim como ele não tinha, a família não dava certo, tudo que ele ia fazer deu errado, a vida dele foi muito difícil. O que ele estava fazendo? Sofrendo para viver uma vida. O que é isso? É prova ou expiação? Não sei ainda. Aí segue. A cada vicissitude devemos lembrar que se estivesse em um mundo mais avançado, não teria de sofrê-la. E que depende dele, não voltar a este mundo desde que trabalha para se melhorar. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as feridas e cura o doente. Isso está no Evangelho, no capítulo 5, item 7. Isso é prova. A escolha da jornada é nossa. O desafio é nosso. Ficar na reclamação, nas desculpas, não nos fará avançar na árdua tarefa de progredir sempre, que é a lei que rege a todos nós, espíritos imortais. Evoluir e crescer não depende de fatores externos. A felicidade não é sinônimo de riqueza, poder, beleza, pois estas coisas são passageiras e não garantem satisfação. A felicidade é um estado interior. A felicidade genuína é uma construção interna, alimentada pela forma como encaramos a vida, pelas nossas ações e pela nossa capacidade de sermos bons para com os outros. É fácil ser feliz, né? Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Capacidade de sermos bons com os outros. Quando eu era bem mais jovem, faz muitos, muitos anos isso, eu andava de ônibus, porque eu não tinha carro, morava no interior, o ônibus era o melhor meio para andar para lá e para cá. Sempre fui uma boa pessoa, só que não. Pisa no meu pezinho para ver o que acontece. E acerta aquele joanetezinho assim que incomoda, né? Não tem espírita que seja bonzinho numa hora dessas. E olha que nós, espíritas, devemos saber que absolutamente tudo que nos acontece tem um propósito. Tudo. Sem exceção, até uma pisada no pé. É prova ou é expiação? Como eu vou reagir a isso é que vai dizer onde eu estou. Eu posso reagir como eu, Isabel, reagia? Posso, porque naquele momento era o que eu sabia fazer. Aí eu comecei a me dar conta que quanto mais eu xingava, mais eu reclamava, mais triste eu ficava, mais eu sofria. Qual é a relação? Todo mundo aqui já ouviu falar que a vida é energia, né? Hoje a gente sabe, a ciência prova e comprova que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nos adoecem ou nos fortalecem. A escolha, de novo, é nossa. Ou é prova ou é expiação. Se eu estiver bem consciente do que eu sou e de quem eu sou, é uma coisa. Se eu estiver na dúvida, é outra. Se eu não sei o que eu sou, qualquer lugar, qualquer um me leva para onde quiser. Quantas histórias, para quem gosta de romances espíritas, quantos romances espíritas a gente lê e sabe de casos de espíritos que repetem a mesma doença durante milênios.
porque não querem mudar o sentimento, porque não perdoam, porque não gostam, porque odeiam, porque não se sente amado, não importa. Como que eu vou me sentir amada se eu não me amo? Como eu vou perdoar se eu não consigo perdoar? Eu guardo, mas fico remoendo aquela mágoa, aquela dor, aquela raiva. Adivinha o que vai acontecer? Eu estou emanando isso, né? O que eu vou receber? Exatamente a mesma coisa. Tudo que vai, volta. Linha da vida. O eterno ir e vir. A onda quântica, para quem gosta de aprofundar nisso, né? Se eu continuar xingando e me chibateando, eu vou pegar essa brigadeira de chicotinho na mão, é a brincadeira dos psicólogos, tá? Larga o chicotinho, porque a gente está sempre se debatendo. Quanto mais eu bater boca, quanto mais eu reclamar, mais eu vou ter daquilo ali. Quando eu entendo isso, que eu entendo que eu sou um espírito eterno, imortal. Vou ser hoje eu estou Maria Isabel, amanhã eu posso ser Paulo, Pedro, João, Joaninha, não importa. O espírito, a essência é igual. Eu estou em aprendizado, eu estou no mundo inferior, que é o planeta Terra, de dores e de expiação, uma escola que nos ensina pelo sofrimento. Quantos de nós aqui ainda não entende e não consegue definir qual é a emoção que está vivendo, qual é o sentimento que está vivendo? Eu tenho certeza que os maiores de 50 nem sabem do que eu estou falando, porque a gente não foi treinado nisso, a gente não foi educado sobre isso. Então, a gente é papel ao vento. Até tu entender que o que tu está sentindo não é nada do que eu imaginava. Vou dar o exemplo da pisada no pé. Estou eu lá no ônibus, pisando no meu pé, eu fiquei perereca da vida. E aí? De quem é o problema? É de quem pisou no meu pé? Ou é do meu pé que estava no lugar errado? Era do meu pé que estava no lugar errado. Mesmo que a pessoa que tivesse pisado no meu pé fizesse isso intencionalmente para me machucar, se eu tenho a consciência de que o meu pé não devia estar ali, isso não vai me atingir. Porque todo o nosso problema começa e termina na nossa vontade. Emmanuel nos ensina pensamento e vontade. É um livro que eu vivo recomendando para todo mundo que eu conheço. Quer saber como é que funciona a Terra? Lê aquele livro. Se tu entender o que ele nos ensina ali, nós vamos ser felizes para o resto da vida. Porque aí tu vai te dar conta que absolutamente tudo o que tu vive, o que tu faz e o que tu fala, é tu contigo mesmo. As outras pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos alegram, são pessoas que são as nossas escolhas para o aprendizado. A quê? A ser feliz. O que é ser feliz? É estar de bem comigo. É saber quem eu sou. Mas o meu passado... É passado. A minha mãe tinha uma frase que eu adorava: quem vive de passado é museu. Eu digo, bom, então eu devo viver de passado, porque eu adoro museu, né? Então, já viu. Voltamos aqui. O sofrimento é uma oportunidade. As dificuldades e provações da vida são vistas como oportunidades de aprendizado e crescimento moral. Já complicou, botou a moral no meio, já ficou mais difícil. Né? Porque moral muda dependendo da época e dependendo do povo. Tá? Mas, tecnicamente, é isso, é para a purificação disso. Que levam ao desenvolvimento pessoal e, consequentemente, à felicidade. Aqui nos deram uma chave. Né? Crescimento moral, que leva ao desenvolvimento pessoal e, consequentemente, à felicidade. A verdadeira felicidade é imaterial. A felicidade plena está ligada à perfeição e à purificação do espírito. Não vamos querer ser perfeito, gente. Perfeição não é para esse nosso mundo. Nós ainda estamos muito longe, enquanto espíritos, na busca do seu autoconhecimento, de uma maravilha, como está aqui. Purificação do espírito. Eu vou nascer, viver e morrer, fisicamente falando, inúmeras vezes, até que eu entenda e compreenda que eu sou responsável por mim.
Não é pela minha mãe, não é pelo meu pai, não é pelo meu filho, não é pelo meu marido, não é pelos meus amigos. Eu só respondo por mim. Porque quando eu desencarnar, eu vou prestar contas de quem? Do filho, do sogro, do papagaio, do periquito? Não, né? Eu vou prestar contas do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. Ok, mas eu preciso morrer para fazer isso? Eu não posso fazer isso agora? Eu não posso fazer isso numa meditação? Eu não posso fazer isso num passeio? Eu não posso sentar lá na beira do Guaíba num dia maravilhoso, com aquele Guaíba cheio de gente, e pensar e dizer, Deus, muito obrigado por eu estar aqui. Não estou sem um dinheiro, estou com um centavo no bolso, mas eu estou aqui, nesse paraíso, que eu tenho como respirar, eu tenho como caminhar, eu tenho como me encantar com as coisas. Isto é felicidade. Não importa o que eu estou vivendo, importa como eu estou. Quanto mais eu negar a minha vida, mais sofrimento eu acumulo durante o dia. Quanto mais eu olhar que eu sou, sim, filha de Deus, sim, sou irmã de Jesus. Somos todos irmãos. O que nós necessitamos é realmente pensar sobre. Porque eu só vou conhecer e mudar alguma coisa quando eu me propuser a fazer isso. Né? Tu pode ter uma biblioteca monstra, mas tu nunca abriu um livro. Né? Quantas vezes tu vai ter que vir na mesma biblioteca para lembrar que tem que abrir um livro? Essa é a brincadeira da vida. E essa perfeição só pode ser alcançada através da evolução moral e da prática do amor e da caridade. A busca é interior. A felicidade não é algo que se encontra fora, mas sim em algo que cultivamos dentro de nós mesmos, através de uma atitude de gratidão e de uma busca pelo bem. Aí eu vou lembrar, quando começaram a New Age, nesse nosso planeta, a falar de outras práticas religiosas mais orientais, que a gente foi aprender a ser grato. Gente, que dificuldade. Não entrava na nossa cabeça o que era gratidão. Porque não é o que a gente imagina. Gratidão e ser grato é um estado de espírito. Eu posso agradecer por não ter o que comer. É um contrassenso, mas eu posso agradecer. Porque, muito provavelmente, a comida que estava sendo servida estava me fazendo mal. Ninguém para pensar nisso, né? Mas sempre tem os livrinhos para nos lembrar disso. Então, assim, a gente quer descobrir o que fazer. Então, vamos lá. Mentalidade para a felicidade. Qual é a maneira que eu tenho que mentalizar as coisas? Qual é a maneira como eu chego até lá? Entendamos que a felicidade é um processo. Não é uma coisa de hoje para amanhã. Não é um destino, mas um caminho construído com paciência e escolhas diárias. Já complicou mais um pouco. A gente trabalha, a gente corre, anda para lá, anda para cá, cria filho. Como assim? Ainda vai sobrar tempo e paciência para eu ver o que eu estou escolhendo? Claro que não. Quantos de nós aqui... Não quero que levantem a mão, porque eu não vou responder também. Quantos de nós aqui acorda às 6 da manhã e dorme às 11 da noite e não lembra? A gente lembra de fazer tudo que a gente tem que fazer. Trabalhar, ir comer, ir no banheiro, criar filho, levar filho, buscar filho, dirigir, xingar o trânsito, chegar, toma um banho. Aí tu pensa assim, o que tu viveu? Hoje o dia foi pesado. Não tem como, gente. Se a gente não parar para se encantar com os mínimos detalhes da vida, nós nunca vamos ser gratos. Tem coisa mais maravilhosa do que a primavera em Porto Alegre? Com esse monte de ipê, com este cheiro maravilhoso de árvores por aí, com aquele bando de passarinho cantarolando. Não é cantarolando, mas eu vou deixar cantarolando, tá? A gente não lembra disso. Estamos vivendo uma superlua, o mundo inteiro está falando. Quem é que olhou para a lua ontem? Não quero resposta. Eu pergunto, mas não quero resposta. Né? Estas coisas alimentam o nosso espírito. Porque não vai encher a nossa barriga, não vai fazer nascer cabelo, não vai. Mas a gente, ao se emocionar, que nós poderíamos estar
na escuridão total, nós temos o que nos encantar. E é isso que nos traz a felicidade. É isso que nos traz a gratidão. E, a partir da gratidão, a gente vai se dando conta de que nós fizemos parte de um todo. E aí, aquela frase que a gente usava lá em 1976, todos somos um, todo mundo debochado da nossa cara. É verdade. Quando a gente muda de prédio, quando a gente muda de cidade, a gente tem que aprender o sistema daquele lugar que a gente chegou. Quanta coisa a gente abandona para viver em algum lugar, às vezes? Vamos pegar um exemplo. Nós vamos sair daqui de Porto Alegre e vamos morar no interior da Bahia. Não vamos nem sair do Brasil, né? Nós vamos ter de nos adaptar ao sistema. Porque, senão, eu vou morrer de saudade daquilo que eu vivia. Se eu sair grata porque eu estou tendo uma outra oportunidade, boa ou não boa, quando eu chegar lá, eu carrego essa energia comigo, as coisas ficam mais fáceis. Fica a dica. Aprenda com o passado, mas não se apegue a ele. Como dizia minha mãe, quem gosta de coisa velha e apegada é museu, não é a gente? Use o passado como fonte de sabedoria, mas foque no presente para encontrar a melhor resolução para os problemas atuais, agora. Não é o que aconteceu, nem o que pode acontecer, é agora. Eu estou com uma unha encravada, tu vai resolver quando? Daqui a um ano? Perdeu o dedo. Né? É assim que funciona. É simples. Não se compare com os outros. Bem capaz. Isso, para nós mulheres, é triste. É quase impossível, né? Não se compare com os outros. Cada pessoa tem a sua própria jornada e o seu próprio conceito de felicidade. O quê? Como assim? Não é que nem branco? Não, nem branco é branco. Tem um branco off, tem variações de branco. Assim como tem de felicidade. Assim, e a gente compara. Mas eu vou na casa espírita 300 mil vezes, não melhorei nada. Morro de medo de espírita, a porta bate, tu morre mesmo. Faz parte. Como encontrar felicidade no dia a dia? Invista em relacionamentos. Essa fase é que eu adorei. Invista em relacionamentos. Cultive laços profundos com amigos e familiares, conectando-se presencialmente em vez de apenas virtualmente. Tão bom conviver em família, né, gente? Ah, delícia. Então, eu que tinha uma família, nós éramos 7, tu imagina que delícia que era dentro de casa, né? Os irmãos só se matando, mas tudo bem, faz parte. A gente cresce. Mas é bom. É bom, porque a gente aprende. Eu acho que a pior coisa... Eu não sei o que é isso, tá? Deve ser filho único. Porque tu não tem com quem brigar, tu não tem com quem comparar, tu não tem com quem discutir. É só tu. Aí, quando tu vai lá na rua, tu vai passar 1001 problemas, tu está acostumado a tudo que tu quer, tu faz. E as outras pessoas, assim não pode, assim a gente não brinca. Né? Gostaram, né? Uhum. Tenha um propósito. Aí já começa a complicar, né? Tenha um propósito. Encontre um significado na vida. Significado na vida? Uhum. Seja no trabalho, num hobby ou no envolvimento com a sua comunidade. Por que isso é fundamental para a gente ter felicidade? Porque a gente cresce em grupo, a gente não cresce sozinho, a gente cresce na troca. Aí vem de novo aquela palavra. Pratique a gratidão. Ser grato pelas coisas boas, mesmo as pequenas, pode aumentar o bem-estar. Adote hábitos saudáveis. A prática regular de atividades físicas libera endorfina, que melhora o humor. Encontre algo que você goste, como dança, caminhada, futebol, passear com cachorro, dança, tá? Viajar. Tem que encontrar, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Cuidar do que come, do que bebe. Né? Pratique a atenção plena. Hoje tem um nome bonito isso aqui, mas eu vou continuar dizendo que é a atenção plena, tá? Porque eu sou antiga.
Momentos de paz podem ser criados ao focar no presente através das técnicas como respiração profunda e meditação rápida. Como assim, meditação rápida? Sim, vou dormir. Eu deito na cama, faço minhas respirações e começo a me olhar como é que está o meu pé, minha perna, meu aparelho digestivo, tudo. Isso é uma meditação. Porque eu paro e olho como eu estou. Isso é atenção plena. É muito fácil botar uma meditação guiada e ficar seguindo passo a passo. Experimente fazer você, com você mesmo. Olha, sinta o seu pé, a sua perna, todo o seu corpo, como é que está a tua respiração, onde é que está incomodando, quando está incomodando. É um hábito maravilhoso, faz muito bem. Eu gosto de fazer pela manhã quando eu acordo. Seja gentil consigo mesmo. Essa acho que é mais difícil. Aceite as emoções negativas sem julgamento, pois isso permite que você também sinta as alegrias de forma mais completa. Não é preciso buscar a perfeição. Lembra que a perfeição não é desse mundo. Foque nas experiências, não em coisas. Experiências tendem a trazer uma felicidade mais duradoura do que a posse de bens materiais. Conecte-se com a natureza. Passar tempo ao ar livre pode ter um efeito terapêutico e calmante. Como afirma o autor do livro que a gente está lendo, que é da Força Espiritual, esse aqui é um item de uma página dele. Se quiseres te sentir feliz agora mesmo, pare um minuto para contar as bênçãos recebidas, as vantagens de que você já dispõe, os episódios felizes que já viveu, as pessoas que o amam e as infinitas possibilidades que ainda o aguardam a partir de agora. Mas se você quiser voltar a pensar no que ainda lhe falta, saiba que a ingratidão é a grande prisioneira da sua felicidade. Eu não tenho, eu não posso, eu não vou. Felicidade não é um acontecimento, mas um estado de espírito. Se você não for feliz no mundo íntimo, nada no mundo externo será capaz de lhe proporcionar felicidade. Finalizando, viva o seu dia a dia, com decidida vontade de vencer a si mesmo. Como é que eu vou me vencer? Sabendo quem você é, sabendo onde você esbarra. Eu passo sempre chuto a cadeira. O que eu vou fazer? Vou jogar a cadeira longe ou eu vou desviar da cadeira? A escolha é sua. Né? Alegre-se pela oportunidade de estar consciente de ser um espírito, fazendo uma visita breve na matéria. E o breve pode ser 100 anos, tá? É breve em relação ao universo, ao tempo eterno. E como Jesus nos ensinou, a regra áurea, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está contido toda a lei e todos os profetas. É simples, a gente é que complica. Porque a gente não se ama, a gente não se conhece. E se eu não me amo e não me conheço, como é que eu vou olhar para vocês? Porque cada um de vocês, para mim, é um estranho. Eu sou uma estranha para vocês. Então, nesta relação, nessa troca, nós temos que ser mais reais e dignos possíveis. Porque se eu der amor, eu vou receber amor. Porque eu estou doando, quando eu dou, eu recebo o dobro. Se eu der carinho, cuidado, eu vou receber em troca, talvez não daquela pessoa que eu espero, mas de muitos outros. Troquem a faixa vibratória. Vamos começar a agradecer por estarmos vivos, encarnados, vivenciando uma experiência nova, com gente nova, porque a gente é um espírito mortal. Então, se eu posso melhorar hoje, eu melhoro o meu amanhã. E se eu melhorar o meu amanhã, eu melhoro a minha encarnação. E se eu melhorar a minha encarnação, eu vou crescer como ser humano e como espírito. Foi um privilégio estar aqui, agradecendo novamente a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos acompanhou nessa jornada. Rogamos ao Pai Maior que derrame sobre todos nós as suas bênçãos,
de amor, de luz e paz, que é tudo que nós precisamos. Que a nossa consciência se expanda, Senhor, cada vez mais na Tua lei. Amar a Deus e ao próximo como eu me amo. Que assim seja.